No programa de hoje, vamos conversar com o professor Daniel Diniz de Mello. Ele é reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recentemente reeleito para este cargo tão importante à frente dessa instituição. Em momentos, inclusive, né, que me parece que a gente vai sair de um terremoto, quem sabe navegar no mar mais calmo. Não é, professor Daniel Diniz? Bem-vindo ao Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo seu interesse permanente em abordar questões importantes da nossa UFRN e da educação como um todo no nosso país, né? Então, agradeço muito pela oportunidade. Estou aqui à sua disposição para a gente ter essa conversa. Obrigado, professor. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor compartilhasse conosco um balanço, né, do que foi essa sua gestão, né, que chega ao fim, né, e, nesse momento, você pode destacar as principais ações, as principais conquistas e avanços, como também os momentos de grande dificuldade, né, como foi possível contornar essas situações. Robson, nós iniciamos a gestão aqui na reitoria, a atual gestão, no dia 28 de maio de 2019. Então, eu penso que não há como fazer referência a esse período sem destacar a situação da pandemia enfrentada pelo mundo inteiro, né? A pandemia da Covid-19. Então, aqui no nosso estado, a pandemia ela atingiu um grau muito crítico em meados do mês de março de 2020. Então, portanto, nós estávamos com menos de um ano de gestão e no dia 17 de maio de 2020 nós suspendemos as atividades presenciais. Então, foi uma decisão realmente bastante difícil para uma instituição com o tamanho da UFRN. Já no início da pandemia, nós criamos um comitê, né? A nossa instituição tem muitos especialistas na área, e era esse comitê que fazia as recomendações e comitê que, por sinal, ainda está ativo na nossa instituição, porque a pandemia, é bom lembrar que a pandemia não acabou. Felizmente, com o processo de vacinação, a situação hoje é de uma situação de convivência possível com a pandemia, mas ainda temos mortes no nosso país, mas felizmente as instituições voltaram a funcionar, isso muito graças à vacina. Então, uma das primeiras ações que eu destacaria desse período foi a preocupação em preservação da nossa comunidade universitária. Nós temos aulas e tantas outras atividades, então como planejar isso, mas ao mesmo tempo a UFRN fez uma verdadeira força-tarefa de apoio à sociedade no combate ao coronavírus e no enfrentamento da pandemia, do ponto de vista de exames, por exemplo. Os nossos hospitais foram muito importantes. A universidade fez muita testagem num período que faltava testagem aqui no nosso estado. Então, assim, foram muitas as frentes de apoio. Produzimos álcool naquela época. Hoje, quando a gente fala, Robson, de produzir o álcool, parece uma coisa muito simples, mas era uma época que faltava álcool nos hospitais, nos postos de saúde. Então, era uma situação realmente muito crítica e a universidade contribuiu bastante com o enfrentamento à pandemia. Nós criamos também um protocolo de biossegurança aqui para a nossa universidade. Então, a pandemia foi uma parte importante dessa história e das dificuldades enfrentadas pela gestão atual. Felizmente, nós estamos, esse ano, já iniciamos as atividades toda de forma presencial e agora nós estamos concluindo já o segundo semestre desse ano, ou seja, o calendário da universidade voltando a ficar em dia, mas isso com muito sacrifício, muito esforço
e reconhecendo os prejuízos que isso trouxe para toda a comunidade universitária, né? Em Sem dúvida, especial nossos estudantes, né, Robson? sem dúvida. Agora, esse foi um período também que toda a sociedade tem conhecimento de um enfrentamento de uma situação orçamentária muito grave para as universidades federais. Apesar disso, nós conseguimos, priorizamos a conclusão de algumas obras e conseguimos concluir várias obras nesse período, foram mais de 10, incluindo aí um refeitório aqui no campus universitário para estudantes, enfim, a nova sede do Instituto do Cérebro, que é um instituto que faz pesquisas muito importantes. Agora tivemos até um avanço muito importante de pesquisa do cérebro. Foram várias áreas, residência universitária lá na Escola Agrícola de Jundiaí, em Jundiaí, aqui em Macaíba. Enfim, conseguimos finalizar algumas dessas obras importantes e também assegurar recursos. Nesse caso, nós pedimos apoio de emendas parlamentares para algumas obras importantes. Por exemplo, nós temos a, a obra da Escola Multicampo de Ciências Médicas em Caicó, né? Na verdade, é uma escola multicampo, ela tem sede em Caicó e Currais Novos e em Santa Cruz, mas o prédio sede está em Caicó. O prédio tinha sido iniciado, nós não tínhamos recursos na universidade, então trabalhamos com pedidos de emendas aos nossos parlamentares e isso foi que assegurou a finalização dessa obra. Então, essa foi uma das dimensões, mas nós tínhamos no nosso plano de gestão um foco muito importante também na questão da qualidade acadêmica. Então, na questão da qualidade, a nossa instituição se fortaleceu bastante nos os cursos de graduação, por exemplo. Nós temos hoje dois terços dos cursos que estão com conceitos 4 e 5. É uma escala que vai até 5. Então, dois terços estão ali nas notas máximas. E, recentemente, nesse ano, nós tivemos o resultado da avaliação da pós-graduação, Isso. que nós tivemos um avanço muito significativo. Na Então, na pós-graduação, que a escala vai pós-graduação, até 7 como nota máxima, né? exatamente, vai até 7. Então, nós tínhamos um programa 7 na universidade, passamos a ter 2. Nós tínhamos 2 programas 6, passamos a ter 4. Nós aumentamos em torno de 45% os programas conceito 5. Então, assim, foi um avanço de qualidade muito importante na, na parte acadêmica. Avançamos também nas pesquisas, o número de estudantes, o número de professores com bolsas de pesquisador na instituição aumentou em 30% na última distribuição, então foi um aumento muito significativo. Na questão da qualidade de gestão, Robson, nós tivemos o primeiro lugar de governança e gestão pelos indicadores do Tribunal de Contas da União. Ficamos em primeiro lugar entre as universidades públicas brasileiras. Tiramos também o primeiro lugar na questão da transparência ativa na avaliação da CGU. Então, também um avanço muito importante do ponto de vista de qualidade de gestão. No início da gestão, nós criamos algumas unidades que vinham a fortalecer tanto questões de inclusão como questões de gestão e governança, como, por exemplo, criamos a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade e, do ponto de vista de gestão, nós criamos uma Secretaria de Governança Institucional e criamos uma corregedoria. Então, foram também ajustes de estrutura organizacional que possibilitaram ou fortaleceram essas ações, né? Não passamos por um momento de expansão de universidade, né? Como você sabe muito bem, mas mesmo nessa situação nós criamos um curso de graduação em administração pública, por entender que esse é um papel de uma universidade pública como a UFRN, instituição que
que você tem ressaltado tanto e que estudou aqui, né, que tem tanto apreço por ela. Ela tem essa Isso. preocupação com a gestão pública, então já tinha um curso de gestão de políticas públicas e criou um curso de administração pública. E criamos também em Currais Novos, nós temos uma unidade vinculada à unidade de Caicó, ao SERES. Essa unidade, nós tornamos essa unidade separada, independente do SERES, passou a ser a Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais. E nessa unidade nós criamos um curso de Engenharia de Produção, que vai fortalecer muito o funcionamento dessa unidade e a presença dela lá na cidade de Currais Novos, né? Isso, Eu isso é muito destacaria. importante, né, professor? Só abrindo um parênteses aqui na sua exposição, na hora que as universidades federais, como é o caso da UFRN, ela começa a se expandir pelos interiores, nos estados, né, vai saindo um pouquinho da capital, né, não é apenas a educação que está chegando lá, mas aquilo gera um impacto positivo e importante na economia de cada município, né? Gerando emprego e renda, fazendo circular riqueza naqueles lugares, né? E evitando, inclusive, a saída das pessoas das suas cidades originais para as capitais, né? Isso aí foi um dos pontos muito importantes que a gente observou, inclusive, nos períodos dos governos de Lula e de Dilma, né? Agora, professor, eu queria lhe perguntar o seguinte: como foi possível realizar tudo isso nesse mandato? Daqui a pouco vamos olhar em relação e conversar em relação às metas para o próximo, que já está em andamento. Mas eu queria saber o seguinte: como foi possível realizar tudo isso, esses avanços, apesar dos cortes do governo federal, né? Ano passado, inclusive, por pouco o orçamento das Forças Armadas não ultrapassaram o orçamento da educação no Brasil. Pasme, né? É inacreditável. Robson, a nossa universidade está com 63 anos já de existência, né? 60, na verdade 64, porque foi de 58, né? Nós, ela iniciou como universidade estadual, você sabe bem a história, em 58, e 2 anos depois se tornou universidade federal. E eu, olhando todo esse período, eu vejo que a nossa instituição já passou por momentos de muitas dificuldades e superou. Ela é o que é hoje, essa instituição reconhecida nacionalmente, com reconhecimento internacional também, muito pelo compromisso da nossa comunidade, da comunidade atual e das que passaram, né? As pessoas que contribuíram para que a universidade chegasse até onde chegou. Então, eu atribuo essa superação desse período realmente é o compromisso institucional. O período foi muito difícil. Hoje, falando de questões orçamentárias, por exemplo, Robson, nós ainda não temos recursos para fechar as contas desse ano. Nós estamos preocupados com atrasos muito grandes em contas de energia elétrica. Contratos de terceirização, nós conseguimos agora no mês de dezembro pagar alguma coisa, mas estamos com atrasos no pagamento, nos pagamentos para as empresas, porque a universidade ela iniciou o ano com um orçamento menor do que o do ano passado. Para a gente entender o que é que significa isso. O ano passado ainda havia um nível alto de pandemia, então houve um período, me parece que ainda as salas de aula estavam fechadas, não usava energia, né? Não tinha aquela necessidade de uma mesma quantidade de serviço, como quando as aulas voltam ao normal, né? Exatamente. Então, aumenta o consumo de energia, aumenta a necessidade de serviço. E esses contratos, eles sofreram reajustes também, porque do ano passado para cá tem uma inflação. Mesmo assim, eu não estou nem falando em valores corrigidos, estou falando em valores nominais, nós tivemos um orçamento menor do que o do ano passado. Então, planejar o orçamento para esse ano foi uma tarefa muito difícil, mas nós fizemos isso. Nós fizemos esse planejamento muito criterioso. Agora, no meio do ano, nós tivemos um corte de 7,2%. Foi anunciado primeiro um bloqueio de 14,5%, que foi liberado metade, e outra metade se transformou em corte. Então, a universidade, não só o FRN,
como as outras universidades federais do país, não tiveram como absorver mais esse corte, tendo já começado um ano com um orçamento tão reduzido. Lembrando que, como eu estou comparando com o do ano passado, mas no ano passado o nosso orçamento já era muito crítico, era muito complicado. A questão é que esse ano nós não estamos discutindo dificuldades de investimentos, nós estamos discutindo pagar a conta de energia, pagar a conta de luz, O básico, reduzir né? básico. Nós estamos falando de sobrevivência mínima. Então, esse ano, mesmo com esse cenário de sobrevivência nas condições mínimas, nós não conseguimos fechar os pagamentos. Então, tem sido um período que as restrições orçamentárias têm tornado muito difícil o funcionamento das instituições. Nós temos dificuldades com manutenção de prédios e temos dificuldades em todas as nossas ações que precisam ser desenvolvidas e que são importantes que a universidade possa fazer. Sem dúvida. E aí eu gostaria de saber as expectativas do professor Daniel Diniz, né, para esse novo mandato como reitor da UFRN, tendo, de um lado, um governo do Estado e, do outro lado, um governo federal, que aí sim, né, um reassumindo e o outro assumindo depois de um tempo, a partir de janeiro, né, estarão, sem dúvida, talvez reposicionando a educação do Brasil, né, pelo compromisso que tem com essa área tão importante de governo. Né? Dá para ter esperança, professor, de se resolver todos esses problemas? Precisamos ter esperança, Robson, precisamos acreditar. Eu vou começar a falar de expectativas para a próxima gestão, destacando alguns avanços, finalizando aqui nos avanços dessa gestão atual. É a questão da inclusão. Eu preciso falar na inclusão e destacar isso, porque nós somos uma instituição pública no Estado com muitas carências e precisamos ter esse olhar muito cuidadoso para a questão da inclusão. Na gestão atual, nós conseguimos avançar em algumas questões de inclusão, como, por exemplo, fizemos reservas de vagas na ampla concorrência para pessoas com deficiência, tanto nos cursos de graduação como nos cursos técnicos. Só esclarecendo esse ponto, as universidades elas têm reserva de vagas para pessoas com deficiência, mas naquelas vagas que são originárias da escola pública. Não existe essa previsão na lei para as vagas da ampla concorrência. Isso quer dizer que o estudante que venha de uma instituição privada e que tenha alguma deficiência, ele não vai poder concorrer a essas vagas. Então, a universidade fez isso como iniciativa institucional. Outra iniciativa de inclusão que nós fizemos foi aprovar um argumento de inclusão para os cursos técnicos na área de agricultura, lá na escola agrícola, para estudantes advindos de famílias da agricultura familiar. Então, esses estudantes eles têm um argumento de inclusão para fortalecer a entrada de pessoas originárias dessas famílias nos nossos cursos técnicos, né? Nós também eu destacaria é uma outra questão de muita preocupação atualmente, a questão de assédio sexual nas instituições em todo o país. Nós criamos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho já está com várias ações, inclusive fez uma ampla pesquisa de opinião na instituição, e nós teremos em breve ações importantes para combater essa questão de assédio sexual, porque nós não podemos admitir isso existindo em um ambiente como o ambiente universitário, né? Então, eu precisava destacar esses pontos de inclusão, porque uma das questões importantes que eu espero que sejam corrigidas agora no futuro, Robson, é a questão do apoio do programa para assistência estudantil, né? Esse programa nacional ele coloca nas instituições recursos para pagamento de bolsas a estudantes, a auxílios, eu falo aqui auxílios como moradia, transporte, alimentação, manutenção de restaurante universitário. Tudo isso vem de um programa chamado PENAIS, né?
que é um programa voltado para assistência estudantil. Os recursos penais, Robson, por que é que eu estou falando tanto nisso? Porque nós temos tido esses recursos, eles realmente não foram cortados em valores nominais nos últimos anos, mas eles perderam capacidade de atender porque eles vêm perdendo com a inflação que A ocorre de ano inflação. a ano. Então, isso é uma perda. A outra questão, que é muito importante ser colocada, é que nós fizemos um comparativo entre o número de pedidos por parte de estudantes, e é importante esclarecer que esses estudantes eles têm que atender a um critério de vulnerabilidade socioeconômica estabelecido em lei. Nós fizemos um comparativo de pedidos de bolsas e auxílios antes da pandemia e pós-pandemia. O número de pedidos de auxílios dobrou entre 2019 e 2022. Isso quer dizer que a pandemia colocou muitas famílias em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que não existia antes da pandemia. Esse número aumentou muito. Então, isso quer dizer que é fácil concluir agora que nós precisamos urgentemente de uma correção dos recursos que vêm para a assistência estudantil. Caso contrário, as universidades não conseguem contemplar esses alunos e esses alunos não vão estudar. Então, eles não vão ter o curso superior. Então, ajuste no orçamento das universidades ele é urgente. No caso da assistência estudantil, é emergencial. A gente precisa já iniciar o ano com essa correção de forma muito emergencial. Para o futuro, nós colocamos... A universidade, como você sabe bem, ela é uma instituição muito grande, muito complexa, com muitas dimensões, mas nós estabelecemos alguns pilares de orientação do que nós esperamos para a próxima gestão. A questão da inclusão é uma delas. Então, nós colocamos essa questão da inclusão tanto voltada à comunidade universitária, e como nós colocamos mais ações que a universidade possa fazer para a sociedade, especialmente no nosso estado. E aí isso envolve, por exemplo, um envolvimento com um programa de alfabetização de adultos, sabe, Robson? Eu acho que isso é uma dívida que nós, como sociedade, nós temos essa dívida muito Sem grande. dúvida. É inadmissível que nos tempos atuais nós tenhamos pessoas analfabetas no nosso estado e no nosso país e na nossa capital aqui, em Natal, né? Então, essa é uma ação que eu gostaria muito que a universidade já tem ações importantes, mas que a gente conseguisse, junto ao Estado, municípios, ampliar isso e ter resultados muito significativos de uma coisa que a universidade já vem fazendo. Uma outra questão é como nós podemos contribuir para a melhoria da educação básica. A educação básica, nós estamos numa universidade pública, não podemos pensar só na universidade, temos que olhar também como nós podemos ajudar a educação básica. Então, essa é uma dimensão importante da inclusão. A outra dimensão que nós colocamos foi da qualidade. Nós precisamos continuar evoluindo e crescendo com qualidade, tanto qualidade acadêmica quanto qualidade do ponto de vista de gestão e governança. É muito importante que a sociedade saiba que a sociedade mantém essa instituição, mas que ela produz resultados importantes para a sociedade e que ela é administrada com muito cuidado, com muito zelo, com muita preocupação com a sociedade. Então, por isso que eu destaquei a questão da transparência ativa, porque a transparência é parte disso, né? Mostrar aquilo que nós Isso. fazemos com muita transparência. E o terceiro pilar que nós destacamos, para finalizar, foi o pilar da inovação. Como uma instituição que produz conhecimento, que leva educação, nós precisamos estar buscando sempre inovar nos processos de ensino, aprendizagem, nos processos de trabalho, nas inovações que a instituição produz, inovação tecnológica também. Então, a inovação precisa estar presente no nosso ambiente acadêmico. Nós destacamos esses três pilares que eles, na verdade, eles permeiam todas as ações, né? Qualidade em tudo que nós fazemos, responsabilidade, compromisso com a inclusão e E inovar inovação. em tudo que nós fazemos. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do professor Daniel Diniz de Mello, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode acrescentar alguma informação importante
que porventura a gente não tenha abordado aqui no programa. Robson, eu quero, na verdade, agradecer a sua preocupação sempre com a educação, sempre cobrindo aqui os assuntos da nossa universidade. Aproveito até para destacar, nós tivemos um avanço muito importante esta semana passada, com autorização, você deve ter acompanhado a autorização da Anvisa, Foi para matéria relação nacional, né? que se tornou matéria nacional. A nossa instituição foi a primeira a obter essa autorização com muito esforço, muito empenho, por entender a importância social que isso tem, e agora abre espaço para outras instituições também conseguirem autorização. É autorização para fazer pesquisa científica com cannabis voltada para determinadas situações de saúde, né, que as pessoas têm. No nosso caso, nós temos pesquisas muito importantes já com epilepsia, por exemplo. Então, isso foi um avanço importante. Eu realmente espero que esses próximos anos sejam anos que a gente possa ter avanços, melhores condições para que as nossas instituições possam desempenhar um papel cada vez mais destacado, porque a pandemia ela mostrou a importância que existe na produção de conhecimento científico Sem e dúvida. o papel das nossas universidades públicas. Então, que nós possamos avançar, que as nossas instituições possam se fortalecer, e desejar a você também que tenha um próximo ano com muita prosperidade, muitas alegrias, muita saúde, e que você continue a desenvolver esse trabalho tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.